Querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando, que já é ouvinte, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus que a liturgia na Igreja Católica propõe para todos nós. Hoje são 6 de novembro de 2022, celebramos a solenidade de Todos os Santos. Na verdade, ouvinte, a solenidade de Todos os Santos no calendário da Igreja Católica cai no dia 1º de novembro. Desde o final da década de 60, o governo da República suprimiu diversos feriados religiosos, entre eles o feriado de Todos os Santos. Então, a CNBB pediu à Santa Sé para transferir para o dia mais próximo as celebrações litúrgicas das solenidades de preceitos cujos feriados foram suspensos. Assim, a solenidade de Todos os Santos foi transferida para o domingo entre 1º e o dia 8 de novembro. Hoje, então, 6 de novembro, nós estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos. Nós festejamos Nossa Senhora das Vitórias no dia 15 de agosto. Nós comemoramos a solenidade de São João Batista, 24 de junho, São Pedro e São Paulo, 29. Nós celebramos os outros apóstolos, festejamos a Mãe de Deus em várias outras datas do ano e comemoramos os mártires e tantos outros santos. Mas os que deram a vida por Cristo no martírio e nas outras modalidades de santidade são tantos que se tornou impossível celebrar cada um no dia próprio. Então surgiu a necessidade de ter uma data que contemplasse todos os santos que não têm um dia específico. Eis, então, a razão da festa de Todos os Santos. O Papa Francisco aprofundou esse aspecto da vida da Igreja na exortação apostólica Alegrai-vos e exultai. Ele faz uma distinção entre os grandes heróis da santidade e aquelas pessoas cujos nomes não estão escritos nos grandes livros da história, mas foram decisivos para a vida de muitas outras pessoas. Não pensemos, quando falamos de santidade, continua o Papa Francisco, apenas naqueles que foram beatificados ou canonizados. O Espírito Santo derrama a santidade por toda parte no santo povo fiel de Deus. Número 6 da Alegrai-vos e exultai. Ele especifica assim: gosto de ver a santidade do povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. Esta é muitas vezes, continua o Papa, a santidade ao pé da porta daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou em outras palavras, da classe média da santidade, no sentido de que a classe alta seriam, portanto, os santos que estão no calendário litúrgico como reconhecidos pela Igreja enquanto canonizados. Essa noção está baseada, portanto, na terminologia que está presente no Novo Testamento. No Novo Testamento, santos é o nome dos cristãos. São
aqueles e aquelas que se separaram das coisas do mundo para viver uma experiência com Cristo no Espírito Santo. São Paulo muitas vezes chama os membros da comunidade de santos. São os que foram batizados e respondem às implicações do seu batismo. Escutemos, então, o evangelho que a igreja nos propõe para hoje. Naquele tempo, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. São essas as palavras do Evangelho de hoje, ouvinte da Rádio Canção Nova. Para compreendê-las, farei algumas considerações. A primeira, antes de pronunciar essas palavras, o evangelista narra assim: e Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículos do 23 ao 25. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos e Jesus os ensinava dizendo: bem-aventurados. Eu me lembro que o famoso artista Cláudio Pastro, que fez a pintura da parte interna do Santuário Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, ele pintou o quadro das bem-aventuranças de uma maneira que me pareceu surpreendente. Jesus pregava para olhos fixos e grandes. Melhor ainda, não eram figuras de pessoas, mas somente os olhos delas. Vendo aquela pintura, eu retornei ao Evangelho e comecei a pensar nesses versículos que antecedem ao texto das bem-aventuranças. Jesus vendo as multidões. Um autor dizia que gostava muito de pensar nas bem-aventuranças do seguinte modo. Ele dizia que enquanto Jesus pronunciava as bem-aventuranças, proclamando felizes aquelas pessoas sofridas, ele certamente tinha diante dos olhos ainda as lágrimas das pessoas e as lágrimas também dos seus próprios olhos. As palavras que escutamos nascem de um precedente olhar de Jesus dirigido às multidões dos pobres e também aos seus discípulos. São Jerônimo comentou assim: Jesus sobe para os lugares mais altos com a intenção
de arrastar consigo as multidões. Porém, as multidões não puderam subir e o seguem somente os seus discípulos, aos quais Jesus fala sentado, não de pé, pois refulgente em majestade, as multidões não poderiam entendê-lo. Jesus subiu à montanha, o monte, ouvinte, é o lugar onde Deus se manifesta, é o espaço e a esfera do divino. Jesus quer oferecer a possibilidade de as multidões participarem dessa condição de felicidade verdadeira. Os estudiosos dizem que Mateus compôs as bem-aventuranças utilizando 72 palavras, simbolizando os povos de toda a terra, a dispersão dos descendentes de Noé, conforme Gênesis capítulo 10. Jesus quer dizer que a felicidade sem limites é, então, a vocação para todos os povos que compõem a humanidade de hoje, tão ameaçada pelas crises políticas, pelas divisões, pelas crises econômicas, sociais e morais. Ali sobre a montanha, diante de seus discípulos, Jesus pronuncia as bem-aventuranças. O termo bem-aventurados, que quer dizer felizes, retorna bem 9 vezes, uma repetição intencional. Não existe uma repetição assim nos evangelhos, por isso nós devemos prestar muita atenção. Os estudiosos dizem que na língua dos evangelhos, no grego, bem-aventurada é a condição feliz dos deuses no mundo divino. É um estado máximo de alegria e de satisfação. Aqui, então, Jesus anuncia, portanto, as bem-aventuranças, isto é, a felicidade. E essa felicidade é muito diferente daquela proposta pelo mundo. Nosso Senhor, porque nos ama e quer a nossa felicidade, nos ensina o caminho que Ele percorreu. Ele quer que caminhemos com Ele, aliás, Ele quer compartilhar com os seus discípulos a sua felicidade. Ele quer que cheguemos ao lugar, à condição onde se encontra a verdadeira felicidade. Ele conhece a nossa sede mais profunda de alegria e de bem-estar. Por isso ele nos mostra o caminho que devemos seguir. A série de bem-aventuranças, que parece não terminar nunca, indica uma felicidade completa e sem igual. Nada mais pleno e nada mais transbordante. O mundo diz bem-aventurados os ricos, Jesus replica, felizes são os pobres. O mundo diz bem-aventurados os dominadores, Jesus contesta, bem-aventurados os mansos. O mundo diz bem-aventurados aqueles que impõem a sua vontade aos outros, que dominam sem piedade. Eis as palavras do Evangelho: felizes são os que promovem a paz, os misericordiosos, os que choram, os que são perseguidos. Nas bem-aventuranças, o discípulo alcança o que preenche e torna definitivamente feliz o coração dos homens e mulheres deste mundo. Quem pensava que ser cristão era viver no país das maravilhas está muito enganado. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E depois de intimá-los a não falarem mais no nome de Cristo, os apóstolos foram soltos. Quanto a eles, saíram do recinto do Sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Uma luz resplandece nas perseguições sofridas pelos apóstolos, porque eles recebiam muitas energias
e grandes motivações contemplando o Cristo crucificado. Quando abundam em nós os sofrimentos de Cristo, diz São Paulo, abundam também as suas consolações. Quem é perseguido por causa da justiça possui o reino dos céus. Unir-se à generosidade da cruz não é tristeza, é verdadeira felicidade, é fonte suprema de alegria. Bem-aventurados não porque pobres, aflitos, perseguidos, oprimidos de todos os modos, mas, como Cristo, souberam afrontar as inevitáveis provas da vida, transformando-as em trampolins para uma fé mais viva, uma esperança mais segura, uma caridade mais ardente, sem nunca perder o gosto pelas alegrias inscritas em tais situações. Por que não perderam a consciência que os bens e o amor de Deus não se acabam e são mais preciosos quando pregustados na terra e completados no céu? Mas, irmãos e irmãs, como entender a bem-aventurança da perseguição? São Gregório de Nissa responde assim: bem-aventurado verdadeiramente é quem utiliza o inimigo como colaborador para o bem. Somos felizes mesmo vivendo na pobreza e sem ter poder nenhum, porque acreditamos nas manifestações da providência. Somos felizes mesmo na invalidez e na doença, se Deus é glorificado em nossa carne enferma e torna mais patente o poder de sua ressurreição. Somos felizes porque estamos em paz com Deus e com a nossa consciência, porque acreditamos na vitória da graça sobre o pecado, buscando unicamente a vontade e a glória de Deus. Jesus reserva o nome de felicidade para coisas maiores e melhores, a posse do amor de Deus, iniciada aqui na terra e culminada no céu. Deles é o reino dos céus. Vós pertenceis ao poder real de Deus. Deus, o Criador onipotente do céu e da terra, benévolo Rei e Senhor, se preocupa com cada um de seus filhos e atua em favor deles. As outras promessas são exemplificação dessa primeira manifestação do amor, repetida também na última bem-aventurança. Sereis consolados, herdarão a terra, serão saciados, encontrarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. A felicidade das bem-aventuranças, irmãos e irmãs, está muito distante das ilusões da riqueza, do poder, das alegrias fáceis, que são becos sem saída, porque nos distanciam dele, nosso Senhor, a verdadeira felicidade. Quem são os bem-aventurados que o Evangelho proclama? Pobres, aflitos, mansos, famintos e sedentos, perseguidos. Certamente todos aqueles que nós nunca teríamos proclamado bem-aventurados. Mas a felicidade que Jesus lhes proporciona não se identifica simplesmente com a pobreza, com as lágrimas do choro, com a fome, com a perseguição que muitos homens e mulheres, infelizmente, fazem experiência nesta terra. A felicidade evangélica está precisamente na iniciativa de Deus, que decide enriquecer os pobres com o dom de seu reino, que vem consolar aqueles que choram, que sacia aqueles que têm fome e sede de justiça, e assim por diante. O que torna triste e infeliz a vida se torna inesperadamente motivo de alegria pela surpreendente manifestação de uma felicidade que nasce de outro lugar. Deus se faz próximo, vem habitar nas situações mais desesperadas, toma consigo o sofrimento, a marginalização, o desprezo, a injustiça sofrida pelas vítimas da história, para transformar desde o interior a existência de todos os que deixam as portas abertas ao amor. A verdadeira felicidade que o Senhor oferece é, antes de tudo, o dom da comunhão, de uma presença que nunca falta, porque depende dele.
As situações de pobreza, de sofrimento, de injustiça poderão não mudar. O que muda é a nossa relação com Deus. Deus vem nos libertar da nossa tristeza, mas também do nosso desejo de uma felicidade superficial, conseguida sem sacrifício, doando a sua santidade, que no final das contas não é outra coisa que uma vida boa, bela e feliz. Uma vida de acordo com a lógica do Evangelho. Os santos experimentam alegria, aquela verdadeira, porque fazem do amor de Deus o fundamento e o coração de suas vidas. Somente aqueles que são verdadeiramente bons, os santos, são felizes, dizia São Paulo VI. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.